Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 67 deste nosso curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 157, 158 e 159 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada legal operária a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Desta feita, estaremos a pesquisar as obrigações pertinentes tanto às empresas quanto aos empregados com relação ao cumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho. Diz o artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, adotar medidas de instrução aos empregados através de ordens de serviço sobre as precauções a serem tomadas por eles para evitar os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Cabe ainda às empresas cumprir as medidas que lhe forem impostas pela Delegacia Regional do Trabalho com relação aos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Desta feita, temos que as obrigações empresariais são resumidas apenas e tão somente ao cumprimento de todas as determinações legais com relação às normas de segurança e medicina do trabalho. Entretanto, não basta só a empresa cumpri-las, mas ela tem a obrigação legal de fazer cumprir estas normas pelos empregados que estão adstritos ao seu empreendimento empresarial propriamente dito. Portanto, neste mesmo condão, nós temos que, por um exemplo clássico, afirmar que não basta que a empresa destine ao empregado todos os equipamentos de proteção individual para que ele possa exercer com a máxima segurança a sua prestação pessoal de serviços. É preciso que a empresa fiscalize a utilização desses equipamentos de forma adequada, inclusive treinando o empregado no uso dos mesmos. Porque se ela apenas entrega aos empregados esses equipamentos e não fica vigiando para ver se o empregado realmente irá utilizá-los,
em caso de ocorrência de acidentes do trabalho ou de doença profissional, a empresa estará fatalmente apreendida pela culpabilidade de seu ato de omissão com relação a esse cumprimento. Por outro lado, ela precisa adotar todas as medidas no sentido de instruir aos empregados, através de ordens de serviço ou outro modelo qualquer de informação destinada aos empregados, para que eles possam tomar cuidado no exercício profissional para evitar que aconteçam os acidentes e as doenças profissionais. Nesse sentido, é preciso que, além de apresentar ao empregado cursos específicos a respeito do cuidado com os equipamentos e com a sua utilização, que a empresa também adote ordens de serviço no sentido de instruir ao empregado também como evitar que haja os acidentes do trabalho ou que ele venha a contrair uma doença profissional em face da má utilização do meio ambiente do trabalho por eles. E também as empresas deverão cumprir as determinações que a Delegacia Regional do Trabalho, que é o órgão regional responsável do Ministério do Trabalho e Previdência, para fazer cumprir as determinações de medicina e segurança do trabalho. Então, assim que a fiscalização do trabalho vier à empresa constatar os defeitos e deixar com o empresário ou seus prepostos que estejam no comando daquele tipo de obrigação, a empresa deverá cumpri-las, sob pena de estar facilitando a presença dos efeitos deletérios dos acidentes e das doenças do trabalho. Portanto, não basta apenas e tão somente receber as ordens da Delegacia Regional do Trabalho, mas sim a obrigação de cumpri-las. O artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho ainda diz que é obrigação da empresa facilitar a fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Portanto, não pode o empregador evitar o amplo acesso da fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho ao seu empreendimento empresarial, sob pena de estar incorrendo agressão a este artigo 157 da Consolidação das Leis do Trabalho e ser-lhe-ão, por causa disso, aplicadas as multas correspondentes. É obrigação do empresário abrir as portas do seu empreendimento à ação fiscal da Delegacia Regional do Trabalho, sempre que ela estiver em curso e sempre que ela for necessária. O artigo 158, por seu turno, descreve quais são as obrigações dos empregados em relação aos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Portanto, ao contrário do artigo 157, que nós já vimos nesta aula de hoje, ter criado obrigações para as empresas, o artigo 158 da Consolidação das Leis do Trabalho agora
apregoa as obrigações dos empregados com relação ao cumprimento dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. O artigo 158 consolidado diz que cabe aos empregados observar as normas de medicina e segurança do trabalho. Ou seja, não basta só o empregado conhecer as normas de medicina e segurança do trabalho. Ele tem que observá-las para que possa ser evitada a presença do acidente do trabalho ou mesmo das doenças relativas ao trato trabalhista cotidiano dos mesmos. Então é obrigação dele observar estas normas. Também é obrigação dos empregados colaborar com o empregador para a aplicação das mesmas. Ou seja, os empregados também devem ficar vigilantes no sentido de que as normas de medicina e segurança do trabalho sejam aplicadas no meio ambiente do trabalho em que eles encontram incertos, para justamente, na mesma condição, evitar que hajam os acidentes e doenças profissionais que possam vitimá-los. Ainda apregoa mais o artigo 158, que são atos faltosos dos empregados, algumas situações. E aqui nós fazemos um parênteses porque os atos faltosos eles podem ensejar dentro de uma cronologia de observação do empregador a respeito dos atos dos empregados, que vão desde a simples admoestação verbal até mesmo a dispensa por causa justificada em face desses atos cometidos pelos empregados em relação aos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Portanto, diz o artigo 158 que o empregado recusar-se a observar as normas de medicina e segurança do trabalho é um ato faltoso que pode ensejar, pela sua reincidência, até mesmo a dispensa motivada do empregado por falta grave na condução da sua prestação pessoal de serviços. Então, o empregado não pode se recusar a cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. Por outro lado, também não pode o empregado recusar-se a utilizar os equipamentos de proteção individual da forma correta para a qual foi devidamente treinado pelo empregador. Portanto, não adianta o empregado ter o treinamento, receber o EPI, se ele não o utilizar da maneira correta estabelecida, tanto pelas normas relativas àquele equipamento, quanto aquelas ordens emanadas do seu empregador para o seu uso. É o caso clássico em ambientes de alto ruído, serem colocados à disposição dos empregados os abafadores auriculares, e os empregados, por certa repulsa ao uso dos mesmos, por causa do incômodo que realmente existe, deixar de colocá-los, mesmo que por alguns segundos ou alguns momentos, dentro da jornada normal de trabalho. O empregador, ao constatar que o empregado não está utilizando o equipamento ou o está utilizando de forma diversa,
irá adverti-lo com relação a esta utilização. E se ele recusar-se após esta admoestação por parte do empregador para que assim proceda, ele poderá ser advertido de forma mais contundente e na reincidência dessas situações poderá até mesmo ser demitido por causa justificada, porque a lei, o artigo 158 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nossos entendimentos neste momento, determina que são atos faltosos do empregado a recusa a utilizar o EPI na maneira correta e nos momentos em que ele se torna necessário e indispensável. Com relação ao artigo 159 da Consolidação das Leis do Trabalho, o mesmo encontra-se revogado, embora a medida que o revogou, que é a 905, a medida provisória 905, ela tenha perdido a sua validade, permaneceu revogado o artigo 159, porque as suas determinações já não são mais possíveis, que seria aquela situação em que poderia o Ministério do Trabalho e Previdência delegar as obrigações fiscais a estados e municípios ou a outros organismos conveniados ao mesmo Ministério. Hoje isso já não é mais possível e a fiscalização é ato privativo das delegacias regionais do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de hoje e aproveitamos a oportunidade para novamente requerer a vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através desses dois simples atos que vocês estarão a nos permitir continuar com esse nosso estudo gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e difundir esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis interessadas nas temáticas aqui desenvolvidas. Muito obrigado a todos.